E você já está começando a se acostumar com essa experiência de cura de sono profundo. Uma experiência criada para curar, restaurar, devolver a esperança e devolver aquilo que sempre foi seu. Esta jornada de sonho foi desenhada para conduzir você de forma fácil, natural, ao seu estado mais tranquilo, mais seguro, mais restaurador. Eu sou a Elsa Lima e estou aqui para guiar você nesta jornada de cura e restauração. E eu só te peço, curta, compartilhe, inscreva-se para que mais pessoas possam ser guiadas pela minha voz. E antes mesmo de você perceber, os seus olhos podem ficar pesados, ou talvez apenas mais relaxados, como se o corpo reconhecesse que este é o momento do descanso verdadeiro. E antes de você afundar nos níveis mais fáceis e mais profundos do sono duradouro, você pode começar a permitir conscientemente que os seus processos naturais de dormir assumam o comando, porque o seu corpo sabe naturalmente dormir. Processos internos, automáticos e inteligentes que sabem exatamente como conduzir você para dentro do descanso. E esses processos podem envolver você completamente agora e em todos os momentos que seguem, enquanto você se permite deslizar cada vez mais facilmente para dentro dessa experiência. E talvez você já comece a se perguntar ou apenas imaginar como todas as preocupações do dia anterior podem começar a se dissolver tão rapidamente quanto os pensamentos se desfazem quando já não precisam mais ser mantidos. As imagens do dia, as sensações, os sons, as exigências podem agora se transformar em lembranças distantes, sutis, desbotadas, sem carga, sem peso. E esse processo automático do sonho continua liberando você calmamente, gentilmente, conduzindo você para um relaxamento profundo, maravilhoso.
e um deslocamento interno acontece, como se você estivesse se movendo para dentro e para dentro da sua própria tranquilidade. E agora, você pode perceber como os pensamentos começam simplesmente a se dissolver, caindo como folhas soltas. Eles se movem, se afastam, se dissolvem à medida que a sua respiração guia você cada vez mais profundo. E você permanece seguro, segura, no controle, livre para escolher como você deseja dormir agora, onde deseja estar, como deseja se sentir. Talvez você se imagine agora flutuando suavemente nos olhos da sua mente, livre, sem limites, ou em paisagens criadas pela sua imaginação mais tranquila, onde todas as sensações serenas se alinham, como seu relaxamento mais profundo e com um sentimento puro de descanso verdadeiro, porque aqui você realmente descansa. Como se você estivesse entrando em uma longa, esperada e merecida férias de descanso, porque é tão bom descansar, com acesso aos seus santuários internos, mais seguros, mais saudáveis, mais felizes. E então, vá em frente agora. Permita-se imaginar que você começa a se mover por passos suaves, convidativos, lentos, em direção ao sono profundo. Esses passos podem surgir em qualquer cenário, aquele mais confortável para você. Talvez uma casa de verão silenciosa, um chalé nas montanhas, uma mansão dos sonhos, um refúgio escondido na floresta, ou à beira de um lago, ou talvez o seu lugar de descanso seja ao ar livre, em meio à natureza, sob a luz delicada da lua, ou sob o céu suave, banhado por estrelas. Neste lugar as luzes são gentis, o ar é acolhedor e
tudo convida ao repouso, enquanto você flutua ou se move. E enquanto você se move lentamente, continuamente, você sente que vai descendo cada vez mais fundo em direção a um descanso reparador, estável, permanente. As ondas do sonho e as suas frequências começam a se harmonizar dentro de você e o seu corpo inteiro se entrega e espalha todas as orientações internas, relaxando de cima para baixo, da cabeça aos pés, enquanto o corpo flutua mais fundo, mais calmo. E enquanto o corpo flutua, eu começo a contar lentamente de 5 a 1. E cada número alinha as mudanças sutis que você percebe agora. 5, descendo, e o corpo relaxa mais. 4, e mais fundo, a mente desacelera. 3, respiração suave, pensamentos quietos. 2, quase lá, uma paz profunda. 1, totalmente descanso. E agora, neste estado profundo, você percebe diante de você um monte antigo, sólido, silencioso, guardião de verdades. E ele te chama, vem. E você começa a subir, sentindo o chão firme, o ar mais puro, o corpo mais leve. E cada passo leva você mais para dentro, mais para perto do que já precisa ser visto. E no topo desse monte há um espaço sagrado. E ali surge o oráculo da verdade. Uma presença serena, neutra, que não julga, apenas revela. E nesse momento, o véu se abre
e a cortina que escondia se afasta suavemente da sua mente. E a sua mente está pronta para revelar a verdade que precisa ser vista, para você finalmente se libertar daquela relação tóxica. E você finalmente pode ver o que os olhos não viam, ouvir o que o medo abafava, reconhecer o que sempre esteve ali. E a verdade se mostra no ritmo certo, na medida exata para libertar você. E agora, com essa presença suave e segura que te envolve, você começa a ver com clareza e percebe nitidamente os padrões que antes pareciam confusos. A manipulação sutil, quando palavras eram usadas para distorcer a realidade. Quando você duvidava de si, quando o outro conduzia escolhas, emoções ou decisões suas de forma injusta, silenciosa, quase invisível. E você reconhece como isso foi acontecendo aos poucos. Talvez através de críticas repetidas, disfarçadas de cuidado. Talvez por humilhações veladas, olhares, silêncios, ironias. Talvez pela sensação constante de nunca ser o suficiente, de precisar se explicar, de andar em alerta. E você percebe agora como partes suas foram se encolhendo para evitar os conflitos, como a sua voz foi ficando mais baixa, como a sua intuição foi sendo questionada. E ao reconhecer isso, algo profundo acontece. Mente desperta. Mente desperta. Você pode permitir acolher agora e compreender o que antes não era visto. E a mente entende. E o corpo entende. Porque agora você sente um alívio, como se um peso antigo começasse finalmente a se dissolver. Talvez nos ombros, talvez no peito, talvez no estômago. Respire e permita, porque ver a verdade liberta. Ver a verdade liberta. Reconhecer o que você sentiu, o que viveu, o que foi real, é um ato de amor próprio profundo.
E está tudo bem ter demorado, está tudo bem ter acreditado, está tudo bem ter tentado, porque você fez o melhor que pôde com o que você sabia. E agora você sabe que pode se libertar. E esse saber vem com leveza, com consciência, enquanto o seu sistema nervoso relaxa, porque ele sabe que pode se libertar, que pode se sentir leve, porque a verdade foi vista e reconhecida. E quando a verdade é reconhecida, o corpo começa a soltar. E esse é o primeiro passo para a libertação real. Silencioso, íntimo, irreversível. E você segue mais leve, mais inteiro, inteira, mais em paz. E o seu corpo começa a aliviar, porque pesos antigos foram dissolvidos. Agora, mais leve, você desce o monte, levando a verdade integrada na sua mente, no seu corpo, na sua alma, enquanto você sente. E à sua frente um barco espera por você. Caminhe até o barco. Entre, sentindo o balanço suave, seguro, constante, embalando você enquanto você dorme. E o corpo fica mais leve, o céu aberto, o movimento tranquilo. E à distância, uma ilha surge, a ilha do esquecimento. E você lembra que pode esquecer de lembrar e lembrar de esquecer. E você sabe que pode trazer aquela pessoa aqui enquanto você lembra de esquecer. Não para reviver, mas para libertar. E nesse espaço seguro, você permite que essa pessoa apareça agora. Talvez você veja um rosto, talvez apenas uma silhueta, ou apenas uma sensação no corpo. E está tudo bem, porque o seu subconsciente reconhece e você está seguro, segura. Calma, está tudo bem. Você está aqui apenas para se curar. Respire calmamente.
está tudo bem, porque você percebe que aqui você está seguro, segura. Você percebe que não há mais ameaça, não há mais luta, há apenas verdade. Respire calmamente e note onde essa pessoa ainda vive no seu corpo. Talvez no peito, talvez no estômago, talvez nos ombros ou em algum lugar mais profundo. Veja e imagine essa pessoa saindo dessa parte do seu corpo. E você pode dizer internamente tudo aquilo que não foi dito, sem explicações, sem justificativas, apenas a verdade. Fale mentalmente, expresse, coloque para fora. Permita que essa dor, que essa angústia, que esse medo, que essa sensação de não merecimento saia de dentro de você. Porque você sabe e o seu corpo sabe a verdade, que essa presença é apenas uma memória esquecida, um passado esquecido. Tente em vão lembrar uma emoção que não existe mais. E enquanto você observa, uma luz começa a surgir entre vocês. Uma luz clara, neutra, verdadeira. E ela pousa exatamente onde antes vivia aquela pessoa. E essa luz se expande, preenchendo o que antes era dor, medo, tristeza, angústia. E agora você sente um amor profundo, uma presença sua, amorosa, acolhedora. Um calor suave que se expande. E à medida que você sente esse calor, você pode observar os fios energéticos que ligavam vocês, fios antigos, criados por histórias, promessas, medos ou dores que já cumpriram a sua função. E você pode permitir que esses fios se rompam. E a luz começa a dissolver esses fios, um por um, lentamente, com respeito.
e cada fio se desfaz, retorna ao universo, transformando o que você viveu em aprendizado. E você sente o corpo ficando mais leve, porque o corpo entende, mais solto. A respiração mais profunda. Talvez haja emoção, talvez haja leveza, ou talvez apenas silêncio. Tudo é perfeito. E agora você faz um corte energético consciente. Não um corte de rejeição, mas um corte de libertação. E você devolve o que nunca foi seu. E recebe de volta apenas o que é profundamente seu. Verdadeiramente. E a sua energia pura retorna, limpa, selada. E aquela pessoa diante de você se afasta suavemente, dissolvendo-se na luz, em paz, enquanto você esquece dela. Tente em vão se lembrar. E você fica inteiro, inteira, presente, seguro, segura. Respire. E agora, os seus pés começam a caminhar de volta pela areia macia até o barco. Você entra e sente o balanço macio, suave, seguro. E o barco reconhece você. E ele sabe exatamente para onde ir. O corpo ainda mais leve, o coração tranquilo, o céu acima de você, profundo, silencioso, protetor. E cada balanço do barco te leva mais fundo, para dentro, para baixo, pro sono. E uma luz dourada começa a dissolver o barco. Uma luz que sela, protege, harmoniza. E ela envolve a sua cabeça, os seus ombros, o peito, e desce pelo abdômen, pelas pernas,
até os pés. E todo o seu campo energético agora está fechado, selado, íntegro, seguro. Nada entra, nada sai, apenas descanso. E você começa a se acostumar com essa experiência de relaxamento profundo para curar, para integrar, para descansar. Enquanto a mente desacelera, os pensamentos se dissolvem e você simplesmente dorme profundamente. E tudo continua se ajustando silenciosamente. Cada célula aprendendo, cada memória se reorganizando e cada parte de você descansando profundamente enquanto você dorme. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua escutando a minha voz. E agora eu falo suavemente e diretamente com a sua mente subconsciente. Você que ouviu tudo, você que sentiu tudo, você que tentou proteger mesmo quando doeu. Eu sei que você acreditou que precisava se diminuir para merecer. Eu sei por quê. Você estava tentando manter vínculo, segurança, pertencimento. Mas agora escute profundamente. Você não precisa se diminuir para ser amado, amada, porque a verdade é: você merece ser amado, amada, exatamente como você é. Eu sei que você acreditou que ele, ela, era uma boa pessoa, que só precisava de ajuda e que você poderia salvá-lo, salvá-la. Essa não é a sua função. A verdade é: você muda apenas a si mesmo, mesma, porque cada pessoa é responsável pela própria cura. Eu sei que você pensou: se eu me esforçar mais, voltaremos a ser como era no início. O início não era a verdade completa. A verdade é: relações saudáveis se constroem no amor e se sustentam na segurança. Eu sei que você acreditou: eu sou difícil de lidar mesmo. Ninguém vai me querer. Isso é uma mentira aprendida. A verdade é: você é sensível, profundo, profunda, humano, humana. E quem não consegue lidar com isso, não define o seu valor. Eu sei que você pensou: eu causei a reação dele e dela. Você não é causa do comportamento abusivo de ninguém.
A verdade é, emoções são responsabilidade de quem as sente. Você não provoca o abuso é escolha do outro. Eu sei que você sentiu, eu não consigo viver sem essa pessoa. Você viveu antes e você respira agora. E a verdade é, o vínculo que parecia indispensável era apenas carência, não amor. E sobrevivência não é destino. Eu sei que você temeu o que os outros vão pensar se eu fracassar. Isso não é fracasso. A verdade é, fracassar é permanecer onde a alma se machuca. E você é forte e já se libertou. E agora você grava essas verdades de cura. Eu mereço amor livre e leve. Eu posso me valorizar e ainda assim ser amado, amada. O meu amor não pode curar quem não quer mudar. Eu sou o suficiente exatamente como eu sou. A minha verdade é segura, a minha liberdade é permitida. O meu corpo reconhece quando algo não é amor. Eu posso soltar com leveza, com liberdade. Eu posso seguir. Eu posso ser feliz. Eu sou livre. E cada célula, cada memória, cada padrão antigo começa a organizar essa verdade em favor da sua vida, da sua dignidade, da sua liberdade, da sua paz. E você pode relaxar agora, porque você está seguro, segura, livre. Isso está gravado profundamente, como uma verdade interna, livre, livre, livre.
E agora eu falo suavemente e diretamente com a sua mente subconsciente. Você que ouviu tudo, você que sentiu tudo, você que tentou proteger mesmo quando doeu. Eu sei que você acreditou que precisava se diminuir para merecer. Eu sei por quê. Você estava tentando manter vínculo, segurança, pertencimento. Mas agora escute profundamente. Você não precisa se diminuir para ser amado, amada. Porque a verdade é, você merece ser amado, amada, exatamente como você é. Eu sei que você acreditou que ele, ela, era uma boa pessoa, que só precisava de ajuda e que você poderia salvá-lo, salvá-la. Essa não é a sua função. A verdade é, você muda apenas a si mesmo, mesma, porque cada pessoa é responsável pela própria cura. Eu sei que você pensou, se eu me esforçar mais, voltaremos a ser como era no início. O início não era a verdade completa. A verdade é, relações saudáveis se constroem no amor e se sustentam na segurança. Eu sei que você acreditou. Eu sou difícil de lidar mesmo. Ninguém vai me querer. Isso é uma mentira aprendida. A verdade é, você é sensível, profundo, profunda, humano, humana. E quem não consegue lidar com isso, não define o seu valor. Eu sei que você pensou, eu causei a reação dele e dela. Você não é causa do comportamento abusivo de ninguém. A verdade é, emoções são responsabilidade de quem as sente. Você não provoca o abuso é a escolha do outro. Eu sei que você sentiu, eu não consigo viver sem essa pessoa. Você viveu antes e você respira agora. E a verdade é, o vínculo que parecia indispensável era apenas carência, não amor. E sobrevivência não é destino. Eu sei que você temeu o que os outros vão pensar se eu fracassar. Isso não é fracasso. A verdade é, fracassar é permanecer onde a alma se machuca. E você é forte e já se libertou. E agora você grava essas verdades de cura. Eu mereço amor livre e leve. Eu posso me valorizar e ainda assim ser amado, amada.
O meu amor não pode curar quem não quer mudar. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. A minha verdade é segura, a minha liberdade é permitida. O meu corpo reconhece quando algo não é amor. Eu posso soltar com leveza, com liberdade. Eu posso seguir. Eu posso ser feliz. Eu sou livre. E cada célula, cada memória, cada padrão antigo começa a organizar essa verdade em favor da sua vida, da sua dignidade, da sua liberdade, da sua paz. E você pode relaxar agora, porque você está seguro, segura, livre. Isso está gravado profundamente, como uma verdade interna, livre, livre, livre.
E agora eu falo suavemente e diretamente com a sua mente subconsciente. Você que ouviu tudo, você que sentiu tudo, você que tentou proteger mesmo quando doeu. Eu sei que você acreditou que precisava se diminuir para merecer. Eu sei por quê. Você estava tentando manter vínculo, segurança, pertencimento. Mas agora escute profundamente. Você não precisa se diminuir para ser amado, amada. Porque a verdade é, você merece ser amado, amada, exatamente como você é. Eu sei que você acreditou que ele, ela, era uma boa pessoa, que só precisava de ajuda e que você poderia salvá-lo, salvá-la. Essa não é a sua função. A verdade é, você muda apenas a si mesmo, mesma, porque cada pessoa é responsável pela própria cura. Eu sei que você pensou, se eu me esforçar mais, voltaremos a ser como era no início. O início não era a verdade completa. A verdade é, relações saudáveis se constroem no amor e se sustentam na segurança. Eu sei que você acreditou. Eu sou difícil de lidar mesmo. Ninguém vai me querer. Isso é uma mentira aprendida. A verdade é, você é sensível, profundo, profunda, humano, humana. E quem não consegue lidar com isso, não define o seu valor. Eu sei que você pensou, eu causei a reação dele e dela. Você não é causa do comportamento abusivo de ninguém. A verdade é, emoções são responsabilidade de quem as sente. Você não provoca o abuso é a escolha do outro. Eu sei que você sentiu, eu não consigo viver sem essa pessoa. Você viveu antes e você respira agora. E a verdade é, o vínculo que parecia indispensável era apenas carência, não amor. E sobrevivência não é destino. Eu sei que você temeu o que os outros vão pensar se eu fracassar. Isso não é fracasso. A verdade é, fracassar é permanecer onde a alma se machuca. E você é forte e já se libertou. E agora, você grava essas verdades de cura. Eu mereço amor livre e leve. Eu posso me valorizar e ainda assim ser amado, amada. O
O meu amor não pode curar quem não quer mudar. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. A minha verdade é segura, a minha liberdade é permitida. O meu corpo reconhece quando algo não é amor. Eu posso soltar com leveza, com liberdade. Eu posso seguir. Eu posso ser feliz. Eu sou livre. E cada célula, cada memória, cada padrão antigo começa a organizar essa verdade em favor da sua vida, da sua dignidade, da sua liberdade, da sua paz. E você pode relaxar agora, porque você está seguro, segura, livre. Isso está gravado profundamente, como uma verdade interna, livre, livre, livre.
E agora eu falo suavemente e diretamente com a sua mente subconsciente. Você que ouviu tudo, você que sentiu tudo, você que tentou proteger mesmo quando doeu. Eu sei que você acreditou que precisava se diminuir para merecer. Eu sei por quê. Você estava tentando manter vínculo, segurança, pertencimento. Mas agora escute profundamente. Você não precisa se diminuir para ser amado, amada. Porque a verdade é, você merece ser amado, amada, exatamente como você é. Eu sei que você acreditou que ele, ela, era uma boa pessoa, que só precisava de ajuda e que você poderia salvá-lo, salvá-la. Essa não é a sua função. A verdade é, você muda apenas a si mesmo, mesma, porque cada pessoa é responsável pela própria cura. Eu sei que você pensou, se eu me esforçar mais, voltaremos a ser como era no início. O início não era a verdade completa. A verdade é, relações saudáveis se constroem no amor e se sustentam na segurança. Eu sei que você acreditou. Eu sou difícil de lidar mesmo. Ninguém vai me querer. Isso é uma mentira aprendida. A verdade é, você é sensível, profundo, profunda, humano, humana. E quem não consegue lidar com isso, não define o seu valor. Eu sei que você pensou, eu causei a reação dele e dela. Você não é causa do comportamento abusivo de ninguém. A verdade é, emoções são responsabilidade de quem as sente. Você não provoca o abuso é a escolha do outro. Eu sei que você sentiu, eu não consigo viver sem essa pessoa. Você viveu antes e você respira agora. E a verdade é, o vínculo que parecia indispensável era apenas carência, não amor. E sobrevivência não é destino. Eu sei que você temeu o que os outros vão pensar se eu fracassar. Isso não é fracasso. A verdade é, fracassar é permanecer onde a alma se machuca. E você é forte e já se libertou. E agora você grava essas verdades de cura. Eu mereço amor livre e leve. Eu posso me valorizar e ainda assim ser amado, amada.
O meu amor não pode curar quem não quer mudar. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. A minha verdade é segura, a minha liberdade é permitida. O meu corpo reconhece quando algo não é amor. Eu posso soltar com leveza, com liberdade. Eu posso seguir. Eu posso ser feliz. Eu sou livre. E cada célula, cada memória, cada padrão antigo começa a organizar essa verdade em favor da sua vida, da sua dignidade, da sua liberdade, da sua paz. E você pode relaxar agora, porque você está seguro, segura, livre. Isso está gravado profundamente, como uma verdade interna, livre, livre, livre.
E agora eu falo suavemente e diretamente com a sua mente subconsciente. Você que ouviu tudo, você que sentiu tudo, você que tentou proteger mesmo quando doeu. Eu sei que você acreditou que precisava se diminuir para merecer. Eu sei por quê. Você estava tentando manter vínculo, segurança, pertencimento. Mas agora escute profundamente. Você não precisa se diminuir para ser amado, amada. Porque a verdade é: você merece ser amado, amada, exatamente como você é. Eu sei que você acreditou que ele, ela, era uma boa pessoa, que só precisava de ajuda e que você poderia salvá-lo, salvá-la. Essa não é a sua função. A verdade é: você muda apenas a si mesmo, mesma, porque cada pessoa é responsável pela própria cura. Eu sei que você pensou: se eu me esforçar mais, voltaremos a ser como era no início. O início não era a verdade completa. A verdade é: relações saudáveis se constroem no amor e se sustentam na segurança. Eu sei que você acreditou: eu sou difícil de lidar mesmo. Ninguém vai me querer. Isso é uma mentira aprendida. A verdade é: você é sensível, profundo, profunda, humano, humana. E quem não consegue lidar com isso, não define o seu valor. Eu sei que você pensou: eu causei a reação dele e dela. Você não é causa do comportamento abusivo de ninguém. A verdade é: emoções são responsabilidade de quem as sente. Você não provoca o abuso. O abuso é escolha do outro. Eu sei que você sentiu: eu não consigo viver sem essa pessoa. Você viveu antes e você respira agora. E a verdade é: o vínculo que parecia indispensável era apenas carência, não amor. E sobrevivência não é destino. Eu sei que você temeu o que os outros vão pensar se eu fracassar. Isso não é fracasso. A verdade é: fracassar é permanecer onde a alma se machuca. E você é forte e já se libertou. E agora você grava essas verdades de cura. Eu mereço amor livre e leve. Eu posso me valorizar e ainda assim ser amado, amada.
O meu amor não pode curar quem não quer mudar. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. A minha verdade é segura, a minha liberdade é permitida. O meu corpo reconhece quando algo não é amor. Eu posso soltar com leveza, com liberdade. Eu posso seguir. Eu posso ser feliz. Eu sou livre. E cada célula, cada memória, cada padrão antigo começa a organizar essa verdade em favor da sua vida, da sua dignidade, da sua liberdade, da sua paz. E você pode relaxar agora, porque você está seguro, segura, livre. Isso está gravado profundamente, como uma verdade interna, livre, livre, livre.